Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto para continuar a nossa disciplina de empreendedorismo, tá? Hoje a gente vai falar sobre o módulo 5, que tem como título Sucesso e Risco, tá? Você pode me acompanhar pegando o seu caderno 2, abrir lá na página 13, tá? Para a gente poder aí dar continuidade a esse caderno que a gente já havia introduzido, tá bom? Então vamos falar sobre sucesso e risco, inclusive é o título do módulo 5, tá? Do caderno de vocês. Vocês podem me acompanhar, inclusive eu sugiro que vocês façam anotações no caderno, tá? Construa um cabeçalho, pegue uma página específica do seu caderno aí da disciplina de empreendedorismo e faça aqui o resumo junto comigo, pode ser? Então vamos lá. Pessoal, sucesso e risco. A gente nunca, acho que dentro desses 10 anos, nesse período que a gente tem vivido, século 21 principalmente, nunca passamos por uma situação tão assim conflitante, tão que nos gera tanto medo do imprevisível, tanto medo do futuro como este causado pela pandemia, do Covid. O que acontece? Essa palavra risco, numa situação como essa, é muito comum, A gente fica, por exemplo, suscetível devido à pandemia a riscos relacionados à nossa saúde, a gente fica suscetível a riscos relacionados à economia, certo? Economia. E é comum até a gente ter aquela ideia de desmotivação, Então você provavelmente, como estudante que estava lá no cotidiano, diariamente numa sala de aula, junto com os seus colegas, abraçando, sorrindo, tendo divergências comuns que às vezes a gente tem, e aprendendo ali, tirando a sua dúvida diretamente com o professor, apesar de a gente inovar, apesar de a gente estar através de lives, inclusive de aulas gravadas como esta aqui, vocês certamente sentiram uma certa dificuldade, uma certa desmotivação, que é comum em momentos de crise, tá? Uma desmotivação. O que a gente precisa, então, desenvolver para obter, o maior aproveitamento, por exemplo, da vida como estudante ou como empreendedor, é obter uma estratégia, tá? Uma estratégia que, ao invés de a gente ficar preso, olhando para os riscos, olhando para o negativo, olhando para a situação de calamidade, a gente observe que há a possibilidade de ter sucesso. E só se tem sucesso se a gente desenvolver uma coisa chamada resiliência, pessoal. Resiliência. Acreditem, no momento que vocês estão vivendo, vai transformar vocês em adultos muito mais resilientes, O momento que vocês estão passando vai transformar vocês em adultos muito mais resilientes do que em outra época que vocês possam ter passado, certo? Então serão adultos que chegarão futuramente, falarão para os seus filhos, que falarão para os seus amigos, que falarão para os seus clientes, que falarão lá para os colegas da faculdade que o quanto vocês tiveram que enfrentar e se readaptarem a uma nova realidade. E que bom que o nosso mundo, por ser globalizado, tem tanta tecnologia e nos permite essa conexão que a gente está tendo agora. Porque conexão não é necessariamente estar próximo, mas estar junto, mesmo que à distância. Olha que poético. Então vamos continuar aqui, Sucesso, então, só é possível graças à resiliência que a gente obtém. E só se obtém resiliência, pessoal, através de estratégia. Eu poderia até dizer que só se obtém sucesso através de estratégia, mas você precisa ter uma coisinha chamada resiliência. E tá aí o objetivo dessa aula de hoje. A gente está falando sobre sucesso, mas também está falando sobre risco. E que momento crucial como este da pandemia, por exemplo, para os teus estudos. Você, por exemplo, já analisou qual é a carreira que tu quer seguir? Qual é, por exemplo, a função que você quer seguir? Você quer ser médico, quer ser professor, quer ser empresário, quer ser, sei lá, você quer trabalhar com engenharia civil? O que você quer fazer? E como você vai lidar, por exemplo, com o mercado dessa área que você quer seguir? Você já pesquisou, por exemplo, o que é e como é atualmente no Brasil o mercado que você quer seguir?
né? É interessante você conhecer, porque nesse mundo que a gente vive, a gente também tem como base para nossa estratégia a informação. E como eu disse para vocês, essa globalização ela nos empurra diariamente diversas informações. Você provavelmente já viu, por exemplo, na tela do teu celular hoje, diversos anúncios de algum produto que você demonstrou interesse em algum momento. Tem aquelas coletas de dados e as empresas obtêm essa coleta de dados. E você está lá no Instagram, de repente recebe ali uma proposta de algum produto. Você está no Facebook, recebe ali também outro anúncio. Então entenda, né? O que você usar como estratégia vai te levar, tá, a essa questão do sucesso. E nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por informação, seja pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelos outdoors na rua, né, onde você anda, inclusive nas fachadas das lojas de Imperatriz, você vai ver alguma espécie de promoção, alguma espécie de informação, o que nos gera muitas vezes estresse, né? É isso que acontece muitas vezes. E como pessoas que estão dentro do empreendimento, e aí quando eu falo de empreendimento, também quero me referir a empreendedores, tá? E ser empreendedor não é necessariamente você ter um negócio hoje. Ser empreendedor é você estar empreendendo em algo, como por exemplo os teus estudos. Você tem que obter informações que são válidas, porque existem diversas que não são interessantes. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que filtrar para que a gente consiga estabelecer uma estratégia. Então vamos levar isso para uma aplicação mais prática. Por exemplo, nós estamos num período que nos empurrou a ficar em casa, ok? E o fato de a gente ficar em casa teve que nos dar aí alguns aparatos, a gente teve que se munir de alguns aparatos, então a internet, celular, o computador, a televisão que é smart e que nos permite inclusive ter essa interação agora via YouTube. Independente de tudo isso, dessa tecnologia que nos é exigida nesse momento, tá? A gente precisa entender que, apesar de eu estar munido de informações, de tecnologia, de tudo aquilo que, por exemplo, a minha escola está me oferecendo, eu tenho que ter uma motivação. Eu tenho que me adaptar a essa situação, a essa realidade que me impulsiona a ter um comportamento diferente. Porque senão não adianta nós estarmos aqui tendo essa aula e você não conseguir compreender porque está desmotivado, porque não está interessado. Então gerar essa motivação é aquilo que eu chamei lá na frente de resiliência, tá? Que é importantíssimo para o mercado de trabalho atualmente. Você conseguir se adaptar, pessoal, diante dessa realidade. A gente tem aqui então a necessidade, tá, de se adaptar. Então, quando eu me adapto, não é que eu estou me acomodando, é que eu estou pronto e preparado para reagir diante da situação que me foi colocada, né? Eu acredito que eu já até falei para vocês aqui sobre citei uma frase, né, que eu adoro essa frase porque é isso que acontece no nosso mercado. Sobrevive o mais apto. Você vai garantir a sua vaga lá no vestibular porque tu se adaptou e não parou de estudar. Entendeu? Sobrevive o mais apto porque você, enquanto observava lá que os outros estavam brincando, que estavam mais dispersos, você tentou manter o foco e conseguiu manter um ritmo de estudo. Você vai garantir, por exemplo, o sucesso aí, futuro da tua empresa, da tua clínica, não sei, do teu empreendimento, se você conseguir se adaptar à tua clientela, aos desejos e ali os anseios da tua clientela e conseguir oferecer um produto, seja qual for o teu serviço ou realmente uma mercadoria que você venha aí a vender. Então, se adaptar, nos torna pessoas mais fortes, mais aptas para poder competir dentro desse mercado. E aí, falar de mercado, né? Citei para vocês sobre o mercado de trabalho na aula passada, mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho aqui no Brasil, ele teve a sua legislação, ele na verdade tem a sua legislação, né? Que
é única, que é exclusiva dele, que é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Essa CLT, ela foi criada em 1943 por Getúlio Vargas, né, presidente do Brasil nessa época. E essa legislação, ela permite que nós trabalhadores tenhamos uma coisinha chamada carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho, ela nos dá direitos, tá? Assim como deveres também na prestação do nosso serviço. Então, além de nos formalizar dentro desse mercado de trabalho, nos permite também ter direitos e vantagens por ter uma carteira assinada. O que acontece nesse período aí, principalmente em que a tecnologia está cada vez mais avançada? A gente tem a mão de obra humana sendo substituída por máquinas, né? Inclusive já citei com vocês aqui desemprego estrutural. Esse desemprego gera muito aí o que? Trabalhos informais, ou seja, pessoas na situação da rua vendendo coisas, vendendo sua balinha, sua batata, enfim, para poder garantir aí a sobrevivência. Mas estão trabalhando e estão gerando dinheiro, estão gerando economia, né, de alguma forma, direto ou indiretamente, estão aí ativas, são pessoas que estão ativas dentro do mercado. Esse mercado de trabalho, ele é um mercado que muitas vezes nos empurra para situações como essa de crise. As empresas, elas preferem, por exemplo, cortar custos. Então, desempregos, eles aumentaram aqui no Brasil atualmente. Só que é aquilo que eu já falei no início para vocês: sobrevive o mais apto, resiliência é que nos define a nossa estratégia. Então, independente do como esteja o cenário do nosso trabalho, o que a gente deve buscar é a questão da resiliência e de se adaptar para que permaneça dentro desse mercado ou que entre nesse mercado de uma forma diferente, tá? E evitando situações de, por exemplo, de total desocupação, né? Ou de total falta de renda. Então, a necessidade, por exemplo, de vocês, enquanto estudantes hoje, ainda que não estejam trabalhando, né? E eu tô falando bem de mercado de trabalho para preparar vocês, para te darem uma noção aí de mercado de trabalho, mas independente de como é que seja o mercado de trabalho, quando vocês estiverem inseridos, atualmente vocês estão dentro de uma área, que é a área de estudante. Então, se você não se prepara, se você não estuda, se você não se capacita e foca no teu, por exemplo, sei lá, no teu concurso, ou então no curso que você quer ter aí na faculdade, quer entrar na faculdade, você não vai estar pronto, né? Então, exerçam estratégia. A dica de hoje, né, a missão, a visão que eu quero passar para vocês é essa: diante dessa pandemia, exercitem a resiliência e criem uma estratégia para que vocês continuem motivados num período que, eu sei, suga muita gente, tá? Guerreiros, lutem sempre e até mais.